conversar com todo mundo de uma vez. O Miguel, no dia que ele nasceu, a médica me contou que ele tem síndrome de Down. Síndrome de Down é uma deficiência que as pessoas, elas têm esse olhinho puxadinho, ela tem um pouco mais de dificuldade para aprender a andar, falar, aprender outras coisas também. E por conta disso, no dia que o Miguel nasceu, eu fiquei muito triste. Eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Como que eu vou fazer para o Miguel aprender as coisas? E aí, o tempo foi passando, o Miguel foi crescendo, e eu percebi que o Miguel consegue fazer tudo o que todas as outras crianças pequenininhas iguais a ele faz. Só que ele demora um pouquinho mais. Ele ainda não anda, daqui a pouco ele vai começar a andar, mas ele já faz uma bagunça lá em casa. Faz. E aí, quando o Miguel era muito pequenininho, eu recebi a visita de uma amiga que me deu 2 livros. Pega esse livro pra mim. Esses 2 livros aqui, ó, que foram escritos por uma pessoa que se chama Leonardo Gontijo. Vocês sabem quem que é o Leonardo Gontijo? É esse moço aqui de blusa branca. Aí, eu comecei a ler os livros do Léo. Agora, como ele é meu amigo, eu chamo ele de Léo. Antes ele era o Leonardo Gontijo dos livros. Esse aqui eu vou querer. E aí, quando eu comecei a ler os livros, eu até, Léo, coloquei, não sei se você vai ligar o nome à pessoa, mas quando eu terminei de ler esse primeiro livro, eu coloquei uma mensagem para você no Instagram, falando de como eu me identifiquei com a história e como me fortificou ler o depoimento do Léo nesses livros. Por quê? Porque aqui o Léo conta a história do Dudu. Vocês estão percebendo que o Dudu também tem síndrome de Down, igual o Miguel? Pois é. Então o Léo conta a história do Dudu desde quando ele nasceu até um tempo depois que ele já ficou maior. E aí o Léo, ele teve a ideia de abrir uma casa para ajudar as pessoas que também têm síndrome de Down e que têm família, né, familiares com síndrome de Down. E esse lugar se chama Instituto Mano Down. Por que será Mano Down? Porque mano, o que é mano, gente? Quem sabe? Irmão. E o Dudu é irmão do Léo. Toca aí, mano. Viu? Então, por isso que o instituto se chama Mano Down. E aí, o Léo tá lá com o Dudu de portas abertas para receber a gente, receber vocês com as famílias, viu? Os professores que quiserem conhecer. Depois o Léo vai falar um pouquinho das atividades do instituto. É um lugar muito bacana que ajuda muito as crianças, os adolescentes, os jovens. Viu? As professoras da Tainá, da Júlia, que quiserem convidar as famílias para conhecer o instituto. Lá tem muita atividade bacana para elas. Mas aí, gente, quem tiver a oportunidade de estar lendo os livros do Léo, são muito bons. É uma lição de vida, viu? E teve assim, se eu fosse falar tudo que eu gostei no livro, eu vou ficar aqui um tempão. Mas tem um parágrafo que fala muito do que eu vivi nesse 1 ano e 8 meses depois que Miguel nasceu. E eu queria deixar essa mensagem para vocês, antes do Léo falar e antes do Dudu tocar mais um pouquinho. O Léo que escreveu isso aqui, tá? Eu vou pedir licença para ele para poder falar com vocês. Antes de conhecer o Dudu, eu pensava, como muitos, que a deficiência era uma fisionomia marcada. A sociedade, de modo geral, nos impõe algumas regras e alguns mitos que trazemos desde a infância até a vida adulta. Um desses mitos é ter pena de pessoas tidas como diferentes, pessoas que têm algum tipo de limitação. O tempo me ensinou e demistificou o que me foi imposto.
inclusive pela escola, que deveria ensinar justamente o contrário. Percebi que o Eduardo é uma pessoa privilegiada e que quem tinha as várias limitações era eu. Que ser humano dito como normal pela sociedade consegue expressar seus sentimentos de forma tão pura e clara como já vimos inúmeras vezes ele fazer? E aí o Léo continua falando, né,